Overview, você pode aplaudir a Jesus. Vamos ter uma visão completa, uma visão global, uma visão do alto. É isso que o Pai tem para você. Você vai começar a enxergar melhor para você avançar mais rápido para o seu destino. Amém? Nós já respiramos nessa série, nós já repensamos e hoje nós vamos reajustar. Esses reajustes são necessários na jornada. Por quê? Porque o Pai quer que você avance seguro para o seu propósito. Porém, se você estiver desajustado, você pode até acelerar, mas a aceleração sem direção causa um acidente. Sim ou não? Então nós precisamos reajustar para que a gente possa avançar seguro. Para que a gente coloque todas as coisas no lugar e estejamos bem para cumprirmos o nosso propósito. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: você vai reajustar para avançar bem. Fala para outro isso: você vai reajustar para avançar bem. Em 2 Timóteo 4:5 diz: mas você seja moderado em todas as situações. O equilíbrio é chave para nós. A gente sabe que uma vida desequilibrada é uma vida bagunçada, uma vida cansada, uma vida que não gera frutos. Mas uma vida equilibrada está pronta para frutificar. O equilíbrio é a chave para que nós possamos avançar para o que Deus tem para nós. O vento sempre vai soprar. O vento sempre vai soprar. Mas a obrigação daquela pessoa que está no barco é ajustar a vela para onde ela quer chegar. Às vezes a gente fica perdido no meio do oceano, no meio do mar, porque o vento está soprando, mas as velas não estão ajustadas. Então a gente não sabe para onde a gente está indo. E no final do ano a gente chega e fala assim: aonde eu cheguei? O que aconteceu? O que eu fiz? Mas quando a gente coloca a vela no lugar certo, a gente começa a ir para o nosso destino. A gente começa a avançar seguro para o nosso destino. Isso é super importante. Nós estamos no ano de avançar, amém? Nós vamos acelerar, nós vamos conquistar, mas se a gente avançar doente, a gente vai ter um acidente. Se a gente avançar da maneira errada, nada vai funcionar. Nós precisamos parar num pit stop. Quem gosta de Fórmula 1 aqui? Várias pessoas. A corrida, vão fazendo várias voltas, mas chega num momento que aquele piloto tem que parar. Porque ele precisa trocar um pneu, porque ele precisa ajustar uma peça no seu carro. Se ele chegar e falar assim: não vou parar no pit stop, e continuar girando, o que pode acontecer, Edson? Perde velocidade e pode entrar numa curva errada aí e causar um acidente e rodar. Então isso é super importante para nós. No pit stop da vida, Jesus é aquele que reajusta tudo que nós precisamos. É para Ele que a gente vai olhar hoje. Eu quero te falar nessa noite que essa é uma mensagem de reflexão e de esperança, onde nós olhamos para Jesus, porque é Ele que ajusta o que nós precisamos em nosso coração. Coloca a mão no seu coração nessa noite e fala assim: Jesus, coloca aqui tudo no lugar, porque eu quero avançar seguro para o meu destino. Amém e amém. Algumas coisas que não funcionam desajustadas, né? Eu queria que você me ajudasse nisso. Então eu vou começar com uma coisa da minha infância, da nossa infância, né? Uma pipa, um papagaio, quando está desajustada lá no céu, o que ela faz? Cai de lado, né? O que mais que não funciona bem desajustado? Vamos lá. Me ajudem. Uma rede. Verdade, você não consegue ter o jogo. Bateria desajustada, um instrumento desajustado. Imagina, desafinado. Não funciona bem. O que mais? Um trem? Um relógio. Relógio desajustado, você sempre se atrasa. Imagina um avião desajustado. Quem queria estar nesse avião aí? Estou fora. Você vai causar um acidente e você vai se perder ali.
Quem usa óculos? Uma coisa desajustada que não funciona é o óculos, sim ou não? Se a gente não olha esse óculos todo ano, como é que a gente fica? Não enxerga nada. Eu lembro que quando eu comecei a usar óculos, eu só tinha um. Então, aqui um segredo para você sobre o óculos. Se você usa óculos, tenha dois. Sabe por quê? Eu só tinha um. Ninguém me avisou. Meu óculos estragou, resultado, 4 dias para arrumar, né? E estava eu sem óculos, vindo para a igreja. Então o irmãozinho acenava ali. Eu não sabia se ele estava acenando para mim ou para as 4 ou 5 pessoas que estavam do meu lado. Então eu fazia assim para todo mundo, ó. Não enxergava, mas eu estava dando oi para todo mundo, porque minhas lentes estavam desajustadas. E eu não conseguia andar e viver bem. Então, nessa noite, Jesus vai te reajustar aí, meu irmão. Outra coisa que não funciona desajustado é hormônio. É ou não é? Causa um problemão. Roupa desajustada. Também é uma coisa que não funciona. Você precisa estar alinhado. Então nós precisamos reajustar a nossa vida, nós precisamos alinhar a nossa vida à vontade do Pai para que a gente cumpra nosso propósito. Deixa eu te falar uma coisa, você não está nessa terra à toa. Você tem um propósito para cumprir, você tem uma missão, você tem uma vida poderosa para viver para Jesus, mas você vai a partir de hoje andar alinhado com o céu para você desfrutar de tudo que o Pai tem para você. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então nós sabemos que nós precisamos andar ajustado para avançar, mas o que desajusta a nossa vida? Sabe o que desajusta? O excesso. O excesso desajusta. Excesso de luz cega. Sim ou não? A luz é maravilhosa, mas se você tiver excesso de luz, você fica cego. O remédio é bom, mas se você tiver uma dosagem alta, ele vira um veneno. Então o excesso começa a bagunçar a nossa vida. Nós precisamos andar equilibrados. O excesso de comida também bagunça. Comer é bom, sim ou não? Docinho, bolo, churrasco. Tem dia que eu dou graças a Deus pelo nutricionista e o personal não estarem do meu lado. Batata frita com bacon. Oh, glória! É isso, igreja. Isso é bom, mas não pode ser em excesso. Porque senão começa a vir aquele pneuzinho. E depois você está vestindo M, você passa para o G. E você vai vir para a igreja e está no GG. E você fica assim, Deus, tem misericórdia de mim. Aí ele fala assim, filho, segura a boquinha. Filho, dá uma segurada aí. Fala para quem está do seu lado, dá uma segurada aí. Às vezes a gente só precisa dar uma segurada, sim ou não? Deus é bom. Então, nós vamos vencer o excesso hoje. Nós vamos arrumar a casa. Nós vamos ajustar a nossa vida. Sabe por quê? Uma casa arrumada cabe mais gente. Uma casa arrumada cabe a bênção de Deus para você. Às vezes a bênção não está entrando, sabe por quê? Porque não tem espaço. Então, fala assim, eu vou abrir espaço para a bênção de Deus chegar. Minha casa vai estar arrumada nesse ano, em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso. Falando um pouco sobre esse excesso, o que eu quero trazer na mensagem para vocês? Eu quero falar um pouco da vida de Davi. Davi bagunçou um pouco a vida dele, no episódio que ele se relaciona com Batseba. E depois, ele nos mostra o que nós devemos fazer quando nós bagunçamos a nossa vida. Ele mostra o caminho do arrependimento e da reconciliação. Então, quero trabalhar com vocês nessa mensagem, 2 Samuel, capítulo 11. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acompanhar pelo app também. E o Salmo 51, que os teólogos dizem que é o salmo que Davi escreveu após esse momento. Então vamos ver aqui como Davi bagunçou a vida dele, quais excessos que ele cometeu para a gente não cometer, não é isso? Porque nós aprendemos com o erro dos outros e nós nos tornamos melhores. Então a gente bagunça a nossa vida
toda vez que a gente ultrapassa o limite da humildade. Coloca o texto para mim aí. Olha só, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi mandou o seu exército e ficou em Jerusalém. Davi era um guerreiro, essa era a essência dele. O povo gritava: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ele era essa referência, mas no tempo em que os reis iam guerrear com o povo, Davi ficou em casa, descansando. Davi negligenciou. Davi falou assim: eu tenho um bom exército, está tudo correndo bem, então eu vou ficar aqui de boa. Só que ele abriu mão do papel dele. Eu quero te dar um conselho nesse tópico. Não abra mão do que você tem que fazer. Não abra mão das suas responsabilidades. Não abra mão de se levantar e lutar suas guerras e construir sua vida e avançar. Porque Davi começou a bagunçar a vida dele aqui. Quando ele parou e quando ele ficou escondido no seu orgulho, de que eu vou ficar aqui e tudo vai acontecer. Não, você tem uma missão para cumprir. Você tem uma missão para cumprir. Amém? Então nós precisamos nos esforçar e dar o nosso melhor. Nós precisamos nos levantar todas as manhãs e dizer: eu tenho um propósito para cumprir, Deus, eu tenho um chamado de Deus, eu vou me levantar, eu vou ser a melhor pessoa, eu vou ver o melhor dia, eu vou trabalhar bem, eu vou receber tudo que o Pai tem para mim. Foi isso que Davi não fez, ele ficou ali parado. Então ele começou a bagunçar a vida dele. A segunda coisa que bagunça a nossa vida é quando a gente ultrapassa o limite do bom senso. Olha o que diz a palavra de Deus. Coloca para mim. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E ele no terraço, ele vê Batseba, essa mulher. Davi, um rei, cheio de responsabilidades, estava dormindo até 12:30. Olha aí o que a palavra diz. Uma tarde, Davi se levantou. Fala para quem está do seu lado aí: dormir até 12:30 não, né, meu irmão? Fala para outra: dormir até 12:30 não. Davi estava cheio de responsabilidade, mas estava dormindo até a tarde e dando um rolezinho no terraço. Ele perdeu o bom senso. Ele era um rei, ele tinha que governar, tinha um povo, tinha pessoas na guerra, ele precisava ir à frente, mas ele deixou tudo para lá. E às vezes a gente faz isso, sim ou não? Às vezes a gente faz: vou deixar a vida levar. Deixa como está. Nada se arruma sozinho na sua vida. Você precisa levantar, pegar e fazer acontecer. Nós precisamos levantar, pegar e resolver a nossa vida. Se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, eu quero te falar que as coisas nunca vão acontecer. Se nós todos os dias ficarmos sentados esperando as coisas acontecerem, nada vai acontecer na nossa vida. Então Davi começa a ultrapassar o limite do bom senso. E ele já começa a ver Batseba ali. Por quê? Ele precisava estar na guerra, mas ele estava aonde ele não poderia estar. Deus tem um lugar certo para você estar, meu irmão. Amém? Esteja no lugar que Deus vai te abençoar. Esteja conectado com o Pai. Mude o seu ambiente. Esteja em ambientes proféticos, ambientes abençoadores, com pessoas melhores que você, com pessoas que te impulsionem para o seu destino, que te dão uma empurrada e falam assim: você vai avançar comigo em nome de Jesus. Você não pode estar em ambientes destrutivos, no lugar onde Deus não está. E a gente bagunça a nossa vida toda vez que a gente ultrapassa os limites da razão. E o que Davi faz? Ele se deita com Batseba. E o engraçado é que ele faz isso. Ela estava se banhando porque ela estava se purificando. Depois da menstruação, as mulheres se banhavam. E ele sabia que ela poderia ficar grávida. Mas mesmo assim, ele insistiu
no erro. Que papelão Davi estava fazendo. E a gente vê que ele começa a bagunçar a vida dele. Ele começa a perder a razão. Nós precisamos estar atentos todos os nossos dias para não perdermos o foco do que Deus tem para nós. Às vezes o inimigo, olha só, ele não precisa te tocar ou te fazer um mal, ele só precisa te tirar do foco. Ele só precisa te distrair. Ele fala assim, não, esse domingo não vai para a igreja não, porque não tem nada para você. Ah, fica em casa, não, desiste da tua família, desiste do teu sonho. Ele está tirando você do foco. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma palavra para você. Foque no que Ele te falou. Não ouça a voz do seu inimigo. Ouça a voz do seu Pai e avance para o seu destino em nome de Jesus. Não deixe nada te distrair, querido. Esse ano você precisa fazer um compromisso de estar na igreja, de estar num grupo, de andar com pessoas melhores que você, de fazer o seu devocional, de orar mais, de se relacionar com Deus, de ser um melhor pai, uma melhor mãe, de ser um profissional melhor. Você precisa decidir fazer isso hoje, para você avançar seguro. Davi estava totalmente indefeso, não tinha ninguém com ele. Os seus generais estavam na guerra e ele decidiu ficar na vidinha dele e ali ele se perdeu. Não se isole, porque você é uma presa fácil quando você anda sozinho. Então ele começou a bagunçar e Batseba fica grávida. E aquilo mexe com ele. Então ele manda trazer Urias da guerra. Para quê? Para Urias ficar em casa e achar que aquele filho era dele. E a gente bagunça a nossa vida quando a gente ultrapassa os limites da integridade. Coloca o versículo para mim. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. E ele fala, Urias, vai para casa, fica com a sua mulher. E Urias fala assim, não, meu povo está na guerra, eu não vou sair daqui, porque eu sou um homem íntegro. Só que Davi começou a negociar a integridade dele. Sabe o que é perder a integridade? É perder pedaços de você. É deixar pedaços de você pelo caminho. Nós erramos muito na vida, com as pessoas, às vezes no caráter, às vezes em pecados, às vezes nós deixamos parte de nós no caminho, sim ou não? Às vezes a gente não é diferente de Davi, né, irmãos? A gente não está aqui para julgar Davi, pelo contrário, às vezes a gente pode, em algumas situações a gente é até um pouquinho pior. Mas, um segredo é, nossa, eu errei. Eu deixei partes de mim no caminho. Sabe qual é o segredo? É começar a juntar partes de você através do arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus ergue do monturo o necessitado. Você errou, mas em Deus tem paz para você, tem perdão para você, tem nova vida para você. Se você voltar para Ele, Ele te ajusta e Ele fala, agora acelera, porque você vai conquistar. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Mas nós precisamos decidir. Eu quero te falar uma coisa, essa mensagem vai melhorar, amém? Ela começa assim. Ela começa pegando a gente na integridade, no caráter, e depois nós vemos que há um caminho através do arrependimento. E a gente bagunça a nossa vida toda vez que a gente ultrapassa os limites do caráter. E Davi, para terminar essa bagunça, sabe o que ele faz? Ele manda Joabe colocar Urias na frente da batalha para que ele seja morto. Ele já perdeu todas as estribeiras. Às vezes você não chegou nesse nível, mas eu quero te falar, ajusta hoje. Ajusta hoje.
Se tem alguma coisa para você ajustar, pedir perdão, reconciliar, faça isso hoje para você viver um ano melhor. Não deixe chegar nesse episódio. E Urias é morto. E Davi fica com Batseba. E nesse momento da história, chega o profeta Natan para ele e conta uma história de um homem que pegou uma coisa que tinha muitas coisas e pegou a do seu irmão, que só tinha uma. E ele conta essa história para Davi. E Davi fala assim: esse homem é digno de morte. E esse profeta fala: esse homem é você. Eu queria te falar nessa noite que todos nós que estamos aqui éramos dignos de morte. Mas só que nessa jornada Jesus nos encontrou. Nessa jornada o amor nos encontrou. Nessa jornada a cruz nos encontrou, nos perdoou, nos limpou. E Deus nos chama de filhos amados. Aleluia! A morte era para mim e para você. Não importa o tamanho do seu erro, nós estávamos fadados à morte. Por isso que nesse ano nós temos que agradecer a Jesus pelo que Ele fez todos os dias da nossa vida. Adorar Jesus, falar assim: Jesus, eu te amo. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela nova vida que você liberou para mim. Obrigado, Jesus. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E é isso que acontece com ele. Davi se arrepende. Davi reajusta a rota. E Davi diz a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Quem tem pecado aqui? Quem erra aqui? Eu quero te falar que o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá, mas você está destinado à vida eterna com o Pai do céu, por Jesus. Então Davi bagunçou a vida dele. Muitas vezes nós fazemos isso, nós temos excesso, mas ele correu para o lugar certo. Ele correu para os braços do Pai. Ele correu para aquele que pode resolver. Às vezes você está correndo para várias pessoas que não vão te ajudar. Às vezes você está correndo para o braço de pessoas que vão te afundar mais. Eu quero te falar uma coisa hoje: corra para os braços de Jesus. Corra para os braços dele, porque ele está seguro. Porque nele você está seguro. E depois que tudo isso aconteceu, Davi se arrepende. Esse filho morre. Mas da relação dele com Batseba nasce Salomão, o homem mais sábio e mais rico da história. O homem que constrói o templo que Davi não conseguiu construir. Deus é mestre em transformar maldições em bênçãos, erros em milagres extraordinários. Deus é mestre em fazer isso. Deus é mestre em pegar o nosso erro todo e falar assim: peraí, eu vou jogar o perdão aqui e eu vou fazer disso um grande testemunho de transformação. Você vai ser um testemunho ambulante de Deus. Às vezes você acha que o que aconteceu com você foi algo assim. Não, Deus não perde o controle. Deus sabia. E Ele vai pegar você. Ele vai pegar o que aconteceu com você. Ele vai restaurar você. Ele vai te dar uma nova vida. E Ele vai fazer de você um testemunho ambulante de milagres, de transformação e de esperança. E você vai andar nas ruas e vai falar assim: eu era essa pessoa, mas eu encontrei Jesus. E hoje eu sou restaurado. Hoje eu tenho uma nova vida. Foi isso que aconteceu com ele. E olha o caminho que Davi percorre no Salmo 51, que é o salmo que os teólogos dizem que Davi escreveu após esse episódio. E em cima disso, eu quero te mostrar as chaves para reajustar. Eu já te mostrei que nós precisamos reajustar. Eu já te mostrei que o excesso bagunça a nossa vida.
E agora eu quero te dar chaves para você reajustar e avançar em paz. Amém? Então, para reajustar e viver uma vida sem excesso, Salmo 51, versículo 1 e 2 diz assim: Davi ora assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Você pode ler isso comigo como uma oração? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É isso que ele faz com a gente. Então, primeiro ponto, restabeleça sua conexão com Deus através do arrependimento. O arrependimento é o caminho. Todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos nós precisamos nos correr para Jesus. O arrependimento é o caminho que leva ao coração do Pai. É isso que nós precisamos fazer. E foi isso que ele fez. Essa oração é: Deus, tem compaixão de mim, apaga os meus erros, lava-me da minha culpa e me purifica, me faz de novo, enche meu coração de esperança. Às vezes você está desanimado pelo seu erro que você não consegue vencer. Essa é a noite de você vencer isso em nome de Jesus. Eu declaro que aquilo que você vem lutando há anos para vencer, hoje você vai dar uma virada no jogo, vai vencer esse erro e vai avançar melhor em 2022. Amém? Amém? Todos nós temos desafios, todos nós erramos, mas o segredo é correr para os braços do Pai, é estar perto dEle. Então, ponto 2, para reajustar e viver uma vida sem excesso, você precisa, versículo 6 e 7 do Salmo 51 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Ponto 2. Conte com a ajuda de Deus no processo de restauração. Quando Ele nos toca, tudo muda. Sabe o que a gente precisa? Dar passos de fé em direção a Ele. Em vários textos na Bíblia tinha multidões, mas tinham pessoas que tocavam Jesus de uma maneira diferente. E tinha uma mulher que tocou ele de uma maneira diferente. E Jesus falou: alguém me tocou. E os discípulos: vocês estão zoando, né, Jesus? Tem tanta gente tocando. Ele falou: alguém me tocou diferente. E de mim saiu virtude. Hoje você vai tocar em Jesus. E Ele vai liberar virtude para você. Hoje é a noite você tocar em Jesus. Hoje é a noite você receber isso. Receber perdão, restauração. Essa é uma mensagem que mostra que a gente é pecador, mas que Jesus é o grande Salvador. Nele nós encontramos a salvação. Ele diz em Salmo 139, Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Você pode colocar a mão no seu coração? Feche os seus olhos nesse momento. Peça para Deus sondar o teu coração. Peça para Ele entrar aí dentro, para Ele te mostrar o que você precisa. Fala para Ele as suas inquietações. Fala para Ele as suas dificuldades. Fala assim: Deus, me guia por um caminho eterno. Me guia por um caminho de transformação. Me guia por um caminho melhor. Porque eu serei melhor esse ano. Eu avançarei poderosamente esse ano. Mas eu preciso que o Senhor me guie. Eu preciso que o Senhor sonde o meu coração nessa noite. Amém?
Continuando. Para reajustar e viver uma vida sem excesso. Salmo 51, 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas versões diz, um espírito inabalável. 3, desenvolva uma vida equilibrada na palavra de Deus. Você será inabalável. Comece a fazer essa oração. Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não para no erro, na dificuldade, mas um espírito que avança, que decide acreditar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A diferença daqueles que param para aqueles que chegam lá, é que eles acreditam todos os dias, é que eles recebem o perdão todos os dias, e todos os dias se levantam para viver o novo de Deus. Você será inabalável esse ano. Fala para quem está do seu lado aí, você será inabalável. Profetiza aí, querido, você será inabalável. Em nome de Jesus. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Você não é um covarde. Você vai avançar e conquistar, deixando o erro para trás e avançando para os seus melhores dias. Aleluia, aleluia. O inimigo não vai nos parar. Ele quer nos julgar, nos condenar e falar assim, o seu erro é para a morte, não tem jeito para você. Eu quero te falar que tem jeito para você sim, porque Jesus te amou mesmo você sendo um pecador e morreu numa cruz por mim e por você. Fala assim, não vou ouvir o sapricó. Fala mais alto, não vou ouvir o sapricó, coisa ruim, como é que chama? Os nomes aí do treco. O trem ruim, coisa ruim, sapricó, cara lá de baixo. Nós não vamos dar ouvidos ao nosso inimigo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos condenados, nós estamos salvos, libertos e redimidos pelo sangue eterno de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Ele não te ama de mentirinha, Ele te ama de verdade. Ele ama você do jeito que você é. E Ele quer te restaurar para uma nova vida. Sabe, eu estou com uma convicção que essa igreja vai experimentar o melhor ano de todos os anos. E nós vamos avançar conectados com o Pai, desfrutando dos céus nesse lugar. Pessoas vão ser curadas, restauradas, multidões vão entrar por aquela porta. Deus vai nos dar um lugar novo. Esse lugar será chamado de casa de salvação, casa de esperança, casa de nova vida, casa de pessoas salvas, redimidas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você pode agradecer a Jesus aí? Aleluia. Ponto 4. Para reajustar e viver uma vida sem excesso. Salmo 51, 11 diz: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ponto 4. Valorize a presença de Deus e o Espírito Santo em suas decisões. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está dentro de você. A pessoa que vai te ajudar a tomar as melhores decisões esse ano se chama Espírito Santo. Não é um coach, não é um treinador, às vezes é um bom mentor, um bom líder, mas através do Espírito Santo é que você vai receber o caminho para você avançar. Por isso, faça a sua oração. Espírito Santo, vem para perto de mim esse ano. Fala comigo, me ajuda, anda comigo. Eu faço essa oração direto, falei, Espírito Santo, me ajuda aí, porque sem você não dá. Sem você nessa jornada não dá. Mostra o que eu preciso fazer no meu dia para que eu possa tomar boas decisões. Não é esse ponto aí não. Tira por gentileza.
valorize a presença de Deus e o Espírito Santo em suas decisões. Isso. E quinto e último, todo mundo espera esse momento quando sobe aqui. Amo vocês. Para reajustar e viver uma vida sem excesso, testemunhe a mudança que Deus fez em você. Davi diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, ó Senhor. Dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Você vai testemunhar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. A restauração, a transformação, o milagre, a esperança que Ele te deu, o sorriso novo que Ele te deu. Dá um sorriso aí para quem está do seu lado, mesmo de máscara. Dá um sorriso aí, fala assim: Deus me deu nova vida, Deus me deu esperança. Nós vamos testemunhar isso. Amém? Nós vamos testemunhar isso sempre coladinhos com Jesus. Hoje, reajustar é deixar Jesus tocar no teu coração e arrumar o que precisa ser arrumado, meu irmão. É deixar Ele tocar onde ninguém toca. Sabe aquele lugar lá no fundinho que só você sabe? Deixa Jesus tocar hoje. Pede Jesus, pede a Ele, peça a Ele que toque nisso, que restaure. Porque a chave dessa mensagem não é o erro de Davi. A chave dessa mensagem é o arrependimento. É correr para os braços do Pai. É experimentar o novo. É falar assim: Jesus, eu não sei lidar com essa situação, mas eu creio que no Senhor eu encontro resposta. No Senhor eu encontro sentido. Nós queremos que você avance. Nós queremos que você acelere. Mas nós queremos que você alcance o seu propósito. Você não pode acelerar e bater no muro. Você tem que acelerar para a posição de governo e de influência que Deus te deu para esse ano. Deus tem compromisso com você, com a sua restauração, com sua nova vida. E no final de tudo isso, Davi diz assim no versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quem se quebra diante de Deus nunca vai se quebrar diante das adversidades. O lugar de você se quebrar, se quebrantar, é diante do seu Pai do céu. E diante das adversidades você vai ficar de pé. Diante das lutas você vai ficar de pé. Porque a gente vence de joelhos, a gente vence entregando o nosso coração, a gente vence pedindo perdão, Pai, a gente vence nos rasgando e falando assim: Pai, eu sou meio esquisito mesmo, mas eu te peço, faz um milagre em minha vida, me faz de novo, me dá destino, cuida do meu futuro. Eu não sei o que fazer, mas Tu sabes, ó Deus. É assim que a gente vence a batalha, meu irmão. A gente vence a batalha colado com Jesus. A gente vence a batalha de joelhos, pedindo ao Pai que nos ajude. A gente vence a batalha falando muitas vezes: Pai, eu sou fraco, eu preciso de você, e hoje eu quero dizer que eu sou forte, mas não com minha força, mas eu sou forte em Ti, eu sou mais que vencedor em Ti, eu serei ousado em Ti esse ano, eu vou corrigir a minha vida, porque eu sei que o Senhor está comigo. É assim que a gente vence. Esse é o caminho da vitória. É correr para os braços do Pai nessa noite. Porque nos braços do Pai tem amor, tem perdão, tem aceitação,
tem nova vida, tem um futuro poderoso, tem sonhos realizados. Tem pessoas aqui que têm sonhos de ter família. Eu declaro que você terá uma família poderosa, alegre. Seus filhos vão sentar à mesa. E numa tarde de domingo você vai olhar e vai falar assim: Deus, obrigado por minha casa. É essa vida que Deus tem para você, meu irmão. Uma vida melhor, uma vida poderosa. Mas o caminho é correr para os braços do Pai. Fique de pé onde você está. Feche os seus olhos. Você vai fazer a sua oração. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza quem corre para Ele. Ele não despreza quem precisa de ajuda. Ele não despreza você, mas Ele te ama. Ele tem algo para liberar sobre a sua vida hoje. Por isso eu peço, todos fechem os seus olhos e comece a fazer a sua oração. Comece a pedir o Pai que você precisa. Comece a falar assim: Pai, transforma isso na minha vida. Muda o que eu preciso. Reajusta a minha vela. Porque você está soprando o vento, mas eu quero avançar seguro. Eu quero avançar melhor. Abençoa minha casa, me ajuda a pedir perdão. Me ajuda a liberar perdão. Me ajuda a reconciliar. Me ajuda a fazer tudo de novo. Esteja comigo nesse tempo. Esteja comigo nessa jornada. Não me deixe só. Faça a sua oração. É só você e Deus. Esquece quem está do seu lado. É hora de você fazer essa oração. Fala: Pai, vem para pertinho de mim. Eu preciso de você. Eu preciso. Porque eu sei que se eu me humilhar diante de Ti, o Senhor vai ver o meu encontro. E eu receberei o que eu preciso. Faça a sua oração nesse momento. Um olhar muda tudo. Chegou o tempo de trocar as lentes, de ver do alto, de cima, pela ótica do céu. É hora de mudar a perspectiva. É hora de preparar o corpo, a alma e o espírito para avançar. Se você está em movimento, é importante ir para o lugar certo. Se você ainda está parado, é importante vencer a inércia. Vamos ver o futuro juntos? Vamos nos mover para lá? Ouve ouvir. Uma série para você que precisa respirar, repensar, reajustar e recomeçar.